Então assim, ó, aproveitando o embalo para discutir os sinais do efeito Doppler, é uma parte geralmente que a gente faz no final de acústica. Geralmente é na minha última ou penúltima aula de acústica que eu falo de efeito Doppler. Mas como a questão cutucou aí na nossa ferida, vamos discutir essa ideia. Tu não vê o som saindo da minha boca. Então, para tu entender o efeito Doppler é difícil de acreditar, fica abstrato. Mas com certeza, apesar de não estarmos próximos do mar, tu já deve ter estado na beira do mar. Para quem está na beira do mar parado, com os pés mergulhados na água, vai perceber que as ondas do mar vêm e batem no nosso pé. Essa é a frequência das ondas do mar batendo no nosso pé. Se nós corrermos de encontro ao mar, o que acontece com a frequência dessas ondas? Aumenta ou diminui? Aumenta, cai na água, gostoso. O que tu percebes é que se o observador vai de encontro à fonte, que é o mar, a frequência tende a aumentar. Agora, se eu corro das ondas, elas vão me atingir com maior ou com menor frequência? Com menor, né? Tu viu como está demorando para as ondas bater em mim? Porque eu estou correndo delas. É intuitivo, todo mundo já correu em direção a ondas. E se eu me afasto delas, é palpável, tu já viu isso, tu já viu o mar, tu já correu, já sentisse as ondas batendo no teu corpo, não é mais um delírio, é palpável. Agora vamos imaginar uma situação mais absurda. Tu estás parado na frente do mar e o mar, por algum motivo bizarro, começa a vir para cima de ti. Não só as ondas, mas o mar como um todo, além das ondas. Se o mar, que é a fonte das ondas, se aproxima de ti, as ondas vão te atingir com maior ou menor frequência? Maior, vai ser o mesmo efeito que tu te aproximar do mar. E se o mar se afastar de ti, a frequência diminui. É palpável, é intuitivo, dá para perceber isso. Nós temos que decidir os sinais quando o observador e fonte se aproximam, quando o observador e fonte se afastam, quando o observador se aproxima e a fonte do som tende a se afastar, e finalmente quando o observador se afasta e a fonte tende a se aproximar. Imagine um carro de som e uma pessoa correndo na rua. Essas são as possibilidades. Ou eles se aproximam, ou eles se afastam, ou enquanto um tende a se aproximar, o outro tende a se afastar. Se tu usar o bom senso dessa história de a pessoa estar diante do mar, correndo ou fugindo do mar, ou que o mar está se aproximando ou se afastando da pessoa, e se além disso tu manja um pouquinho de frações, se tu manja um pouquinho de frações, tu não vai precisar decorar regra nenhuma para aplicar a regra de sinais de efeito Doppler. Deixa eu ver se tu manja um pouquinho de fração. Numerador e denominador, né? Quando eu aumento o numerador, acontece o que com a fração? Quando eu aumento o numerador, o que acontece com a fração? Vamos ver. 5 sobre 2 dá 2,5. 10 dividido por 2 dá 5. O que acontece quando eu aumento o numerador de uma fração? Aumenta, né? Quando eu aumento o numerador de uma fração, a fração aumenta. Quando eu diminuo o numerador, o que acontece com a fração? Deixa eu ver, 2 dividido por 2, 1, é verdade. Diminuiu. Tudo bem? Difícil o aluno errar essa parte. Difícil o aluno não entender que aumentando, aumenta, que diminuindo, diminui o numerador de uma fração. Agora presta atenção, hein? Quando eu aumento o denominador, o que acontece com a fração? Agora diminui, deixa eu ver. 5 dividido por 5 deu 1. Ah, é verdade, ó. É verdade, eu provei. Tu vê, não precisa decorar, né, cara? Se tu esquecer disso, tu pega uma fração idiota, faz a conta e conclui. Quando eu diminuo o denominador, deixa eu ver. 5 sobre 2 deu 2,5. 5 sobre 1 diminuiu o denominador, deu 5. Ou aumentou. Muitos alunos têm dificuldade nessa parte, mas como vocês podem perceber, não é admissível essa dificuldade, porque ele pode, com uma divisão boba, concluir esta obviedade. Quando o numerador aumenta, aumenta. Quando o
numerador diminui? Diminui. Quando o denominador aumenta, diminui a fração. E quando o denominador diminui, a fração... Não estou revisando nada de importante contigo, estou te mostrando uma ideia de matemática ultra, super, mega, plus básica, que as crianças aprendem no 6º ano. Mas estou te confessando que conheço muitos adultos que não conseguem entender esta obviedade. Falo dessa maneira não é para ofender ninguém, é para te obrigar a confessar que tu tens que saber isso. Que é bem óbvio, que é bem fácil. Linkando esta obviedade matemática com a obviedade que nós acabamos de falar sobre o observador correr ou se afastar do mar, ou o mar se aproximar ou se afastar da gente, vamos lá. Chegou o grande momento. Qual seria a regra de sinais para essa situação? Mais e mais, mais e menos, menos e mais ou menos e menos? Pensa, responde que eu vou ver se tu acertou o raciocínio. Naquela situação, para calcular a frequência que esse sujeito vai escutar, frequência observada, comparada com a frequência da caixa de som que foi emitida pela caixa de som do carro, frequência da fonte, Vs é a velocidade do som, VO e VF é a velocidade do observador e da fonte. E aí, quero ver se tu consegue matar a charada. Mais ou menos, menos e mais, como é que fica? Vamos ver. A colega sugere que é mais e menos. Deixa eu te mostrar qual é o meu raciocínio que me permite concluir isso sem decoreba. Deixa eu pensar. O sujeito que está escutando, ele vai correr em direção ao carro. Então, para ele, a frequência tende a... Então, eu vou ter que usar o mais para poder aumentar, né? Na velocidade do observador, né? Concordo com a colega. O mais ali de cima eu concordo plenamente. A fonte está se aproximando, que nem o mar quando se aproxima de mim. Quando isso acontece, a frequência tende a aumentar. Para aumentar usando a velocidade da fonte, eu vou ter que usar o menos, porque usando o menos eu aumento o resultado. Porque eu estou na parte de baixo, né? A gente acabou de provar matematicamente que diminuindo o número de baixo, o resultado, parabéns, perfeito. Nessa situação aqui, ó, mais, menos, menos, mais menos, menos, mais, menos, 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 mais. E aí, o que vocês acham nessa situação aqui? Alguém dá mais? Menos e mais, a colega sugere. Vamos ver? O movimento do observador indo em direção ao carro, a frequência tende a aumentar ou diminuir? Para ele, a frequência tende a aumentar pelo movimento do observador. E para aumentar, eu uso o que em cima? Mais, né? Então, tu vê quando o observador está se aproximando, eu uso mais para ele. Independentemente de a fonte estar se aproximando ou se afastando. Ou seja, vocês não podem pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Pensem em uma coisa de cada vez. Certo? O fato de o cara estar se aproximando do carro, mesmo que o carro for mais rápido que ele esteja se afastando, o movimento do observador faz com que a frequência tenda a aumentar. Por isso que eu uso mais para o observador. Em cima seria mais. E embaixo? A fonte está se afastando. Com o movimento da fonte, a frequência tende a... E para diminuir embaixo eu uso mais mesmo. É verdade, embaixo estava correto o sinal. Então é mais e mais. É mais e mais. Nesse caso aqui, me ajudem, qual é a regra de sinal? O observador se movimenta de forma a se afastar, portanto a frequência tende a, para diminuir em cima eu uso menos, concordo. A fonte tende a se afastar, devido ao movimento da fonte a frequência tende a diminuir. E para diminuir embaixo, eu uso mais para diminuir. Tu acredita que eu uso mais para diminuir? É, porque eu estou mexendo no denominador. Perigosíssimo isso. Tu vê, cara? Eu não recomendo tu decorar, cara. Porque se tu decorar, bicho, vai ser 4 situações para tu decorar e, né, tu vai ter que arrumar uma técnica muito legal para isso, depois de meses está dentro de ti ainda. Eu recomendo que tu lembre do mar e que tu lembre das frações, só. E depois use o bom senso. O que faltou aqui para essa situação? O observador se afasta. Quando o observador se afasta, a frequência tende a diminuir. Menos, obrigado. A fonte
aproxima. Quando a fonte se aproxima, a frequência tem que aumentar. E para aumentar usando o sinal de baixo, eu uso menos. Pronto. Mais e menos, menos e mais e mais, menos e menos. As 4 opções dos sinais do efeito Doppler. Na próxima aula eu vou fazer um exemplozinho de efeito Doppler. E aí nós vamos continuar na acústica. Vamos estudar nessa próxima aula tudo o que há de mais importante para analisarmos em acústica. Aí vocês vão poder fazer a lista com um pouco mais de qualidade. Já que nós não tínhamos chegado nessa parte da lista, do exercício, da matéria, e a lista já estava te cobrando acústica, sem eu ter te falado nada de acústica. Show de bola, muito obrigado pela paciência e pela atenção, daqui a pouco estamos juntos.